É uma alegria, mais uma vez, estarmos aqui reunidos nesse sábado para estudarmos essa nossa obra codificada pelo nosso irmão Allan Kardec. Essa obra é o início, a expansão de todas as outras que compõem o Pentateuco, exceto obras póstumas, que foi publicada após o desencarne de Kardec, mas os principais livros que compõem advêm todos eles do Livro dos Espíritos. João tinha perguntado no início, a gente estava iniciando o item 14, nós ainda não havíamos adentrado no estudo propriamente dito do Livro dos Espíritos. No nosso sábado passado, nós fizemos uma explanação de como iríamos abordar o estudo do livro, né? Nós mostramos as obras, falamos um pouco de Miramês, que é a nossa obra principal, que nós temos, que é a filosofia espírita, que vai nos auxiliar. Trouxemos as outras obras auxiliares que vêm da psicografia e da mão abençoada do nosso médium Chico Xavier, nosso modelo de médium, através de ensinamentos de Emmanuel e de espíritos diversos. Tivemos também obras que são psicografia de Valdo Vieira, que também trabalhou junto com o Chico. Como vocês sabem, algumas obras dele, Chico psicografava uma página par e Valdo Vieira a página ímpar do mesmo livro, e depois eles juntavam essas compilações de psicografias e o livro vinha a ser composto. Nós mandamos material para vocês, mandamos o material virtual dessa primeira apostila da filosofia espírita, né, que existe a obra como um todo. Ela pode ser adquirida pela internet. Mandamos também uma planilha de Excel em PDF, que ela mostra a reminiscência de todas as questões, da questão 1 à questão 1019. E nós vamos hoje adentrar, fazendo essa iniciação do Livro dos Espíritos, fazendo uma projeção, né, como vocês já devem estar vendo aí. Se vocês colocarem na tela de vocês a apresentação que nós vamos iniciar, já está na tela inicial aí, que é o estudo do Livro dos Espíritos. E para aqueles que estão em celular, se colocarem o celular na horizontal, o celular deitado, poderão ver até uma maior plenitude. Quem tiver em notebook vai ser mais completa a apresentação, pois vai estar diante, né, de uma tela maior e de uma compreensão também, né, dependendo do celular de cada um, para ficar bem visível. A nossa intenção era exatamente organizar, né, foi feita ao longo da semana, uma semana muito difícil para mim, né, que não vem ao caso, mas foi uma semana muito complicada e Gabriel me auxiliou montando essa projeção que a gente está fazendo, né. Eu tentei, de alguma forma, mergulhar novamente nessa introdução, apesar de uma série de dificuldades, mas eu estou disposto, né, e a esse papel me cabe, de trazer para vocês a melhor forma da gente estudar. Para aqueles que começaram com a gente, o que é o Espiritismo, nós havíamos já adentrado nessa obra, passamos, né, vamos dizer assim, passamos sem estudar quando fomos para o Livro dos Espíritos, porque aquela turma toda já tinha estudado a introdução do Livro dos Espíritos na obra O que é o Espiritismo. A obra O que é o Espiritismo, praticamente não, é a introdução do Livro dos Espíritos. Né? Ela é de uma forma bem aprofundada, quando Kardec traz, através de diálogo, perguntas e respostas sobre essa introdução. A introdução nós sabemos que é exatamente o que nós vamos encontrar pela frente. É o que é o esboço da obra, é a preparação do que Kardec nos coloca, capítulo a capítulo, do que nós vamos encontrar. E a introdução, ela é muito rica. Eu já vi algumas pessoas dizerem que quando fazem o estudo da introdução não compreendem, não entendem. É porque realmente quando você não tem o entendimento da obra, assim, espírita, né? Quando você não tem nenhum conhecimento do espiritismo e você já adentra na introdução, alguns conceitos e algumas colocações que estão feitas por Kardec podem parecer, de certa maneira, incompreensivas, mas que nós vamos vendo que ao longo do estudo, quando você entra na obra já, indo questão a questão, você já vai desmistificando e tendo uma facilidade da compreensão do que Kardec estava falando nessa introdução. Eu vou primeiro contextualizar, né, o Livro dos Espíritos, nesse primeiro slide. Vamos começar a avançar bem agora, para começar a apresentação.
Como vocês estão vendo, né, nós temos a primeira edição do Livro dos Espíritos, que foi contida com 501 questões. Ela foi publicada em 18 de abril de 1857, e nesse primeiro momento, Kardec compilou essas questões baseado no material que ele tinha naquele momento, após a revisão que os espíritos fizeram. A segunda edição foi publicada em 1º de março de 1860, já com 1.019 questões, né? Tornou-se definitiva, quando a gente fala assim, tornou-se definitiva na 12ª edição francesa, de 1864, porque, como vocês sabem, Kardec, algumas obras dele, ele fez algumas alterações, fez reminiscência, ele robusteceu algumas questões, ele trouxe novas colocações, pelo estudo que ele fez e como ele jogava todas as questões na Revista Espírita, foi necessário acrescentar mais psicografias que eram chegadas para ele através das milhares de cartas que ele recebia e das inúmeras reuniões mediúnicas que aconteciam praticamente na França, na Alemanha e nos países, nos Estados Unidos também. E como Kardec dominava vários idiomas, ele tinha essa facilidade de se corresponder, né, e ter esse feedback daquela época, né? Naquela época não tinha como você fazer de outra forma, a não ser realmente se debruçar sobre aquelas correspondências, fazer a leitura, tabular tudo aquilo de forma manual para poder chegar a essa codificação. E Kardec vivia numa época que era dominada por Napoleão, da Revolução, daquelas questões que tinham cerceamento da palavra, todas as obras, elas passavam por censura. Então, para que você publicasse qualquer coisa naquela época, você tinha que depositar aquela obra na Biblioteca Nacional da França. E quando você fazia esse depósito lá, que nesse depósito ele vinha lá na primeira página, todas as informações, quem publicou, quem imprimiu, quem foi a gráfica responsável, passava por um crivo do governo, e o governo, quando fazia esse crivo, decidia se aquela obra não poderia trazer nenhum prejuízo para o governo, se ele não poderia atentar vamos dizer assim, a questões de ordem nacional, que pudessem infringir algumas leis, né, vamos dizer assim, que eles criavam de uma forma ditatorial para manter a ordem na França naquela época. E principalmente com questões religiosas, que naquela época a igreja era muito perseguida, não perseguida pela sua inocência, mas por muito ter prejudicado a França, que a gente sabe com o período de Inquisição e aquela questão toda que vamos dizer assim, o clero, né, que fazia parte da elite francesa, né, queria dominar praticamente e comandar a França. Então, a 12ª edição foi exatamente o último depósito que Allan Kardec fez na Biblioteca Nacional Francesa. Então, por isso que ela se tornou definitiva com 1.019 questões, essa edição de 1864. A gente só teve conhecimento, né, o período pessoal da época, só teve conhecimento aqui no Brasil da existência do Livro dos Espíritos em 1875. Né? Nesse período, até chegar a 1875, e aí é interessante quando eu falo aqui que é uma tradução de Joaquim Carlos Travassos, né? É um contemporâneo vamos dizer assim, contemporâneo de Toinho, né? Ele era português. Essa história é bem interessante, que eram 3 irmãos portugueses, né, que fugiram de Portugal naquela época, entre o século XVII e XVIII. Eles estavam fugindo das perseguições do regime que se instalaram em Portugal naquela época. Então, quando eles vieram para o Brasil, um dos filhos desses 3 irmãos, né, que é Joaquim Carlos Travassos, começa nessa jornada, ele vai para a universidade, se forma em medicina, era um homem muito culto, já tinha uma formação, devido à família dele ser uma família bastarda, então ele tinha uma educação privilegiada. Ele conhecia muito bem o francês e outros idiomas, ele estudava, teve conhecimento de algumas brochuras que chegaram ao Brasil, como essa obra que nós temos, O Espiritismo em sua expressão mais simples. Tinha algumas traduções na época, né, através de um outro grande, vamos dizer assim, bandeirante naquela época, que era Teles de Menezes, que em 1866, em uma tipografia em São Paulo, ele publica O Espiritismo na sua expressão mais simples. Eram brochuras que Kardec lançava na França para que, de alguma forma, as pessoas tivessem conhecimento. Era como se fossem pequenos artigos de um preço bem acessível, eram centavos, né, centavos da moeda francesa, e possibilitavam que ele, de certa maneira, pudesse
propagar o conhecimento do Espiritismo, pudesse vulgarizar o conhecimento do Espiritismo em pequenas edições de um custo muito barato. É como se a gente criasse aqui um artigo, né, falando sobre o Espiritismo, e a gente começasse a disponibilizar eles em esquinas, em jornaleiros, por um preço bem acessível, um preço praticamente só tirando o custo que Kardec tinha da impressão, porque a gente está falando numa época onde a impressão era um custo, né, tinha uma questão do papel e uma série de coisas que vocês sabem. E através desse conhecimento que Joaquim Carlos Travassos teve dessa obra, ele se empolgou com o Espiritismo, procurou adquirir obras na língua francesa, né? Ele tinha amigos na França que mandaram essas obras, e quando ele viu a grandeza da obra e a possibilidade do bem que ela poderia causar, ele se prestou a esse papel. Ele disse, então, eu vou traduzir, vou fazer a tradução dessa primeira obra para o Brasil. E foi exatamente em 15 de janeiro de 1875, tomando como base a 20ª edição francesa, né, da editora Garnier, na época, que ele veio a fazer essa tradução. E aí tem um fato bem curioso, que Joaquim Carlos Travassos, quando ele era médico, ele era muito amigo de Bezerra de Menezes, e Bezerra de Menezes, na época, estava passando por alguns problemas, algumas incertezas na vida dele, como ele é muito bem relatado na biografia dele, e num filme que também tem. Perdão. E ele vem e presenteia Bezerra de Menezes com esse livro dos Espíritos. E esse presente que ele deu a Bezerra de Menezes foi que veio a transformar a vida do professor Bezerra, né? E ele, como médico também, ele mergulhou, ele aceitou e viu que aquilo era o destino dele, era um caminho a ser seguido, né? Ele, como católico fervoroso, como Eurípides Bassanufo também, e não encontrava, às vezes, resposta para algumas coisas, como a gente viu estudando aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, as questões das aflições e essas respostas que não dá esse conforto, e até a doutrina em si, que é uma doutrina consoladora. Então, Bezerra, através desse presente, né, e para a gente foi um presente ter o professor Bezerra de Menezes dentro da doutrina e desempenhando esse trabalho fantástico, ao qual ele continua fazendo até hoje, auxiliando o nosso planeta, né? Vamos caminhando. Nós vamos agora adentrar na introdução, no sumário, vamos dizer assim, né? É importante a gente ver todas essas questões para que fique bem compreendida, porque todo o livro dos Espíritos ele é importantíssimo. A gente ficou questionando como é que a gente ia fazer, se a gente ia pular a introdução, se não, e nós achamos por bem a gente ir falando a respeito da introdução, do sumário, para que vocês conhecessem. São informações importantes. Para alguns isso pode se tornar insignificante. O que é que tem a ver o sumário? O sumário só para você tendo uma ideia de como é que ele está compilado, como é que está dividido, como é que eu vou encontrar a obra dividida por temas, subitens. Mas aí a gente já vai vendo a magistral forma como Kardec já vai montando o livro dos Espíritos. E como vocês estão vendo aí, quem tiver com o livro aberto, ou quiser acompanhar na tela, no livro primeiro, né, Causas Primeiras, no capítulo 1 ele traz Deus, no 2, elementos gerais do universo, o 3, a criação, e o 4, princípio vital. Eu coloquei, originou a Gênese, né? Essa primeira início do Livro dos Espíritos, Kardec viu a necessidade do aprofundamento dela diante da riqueza das informações que eram trazidas e também pelo feedback que ele tinha com relação a vários artigos e psicografias mediúnicas que eram recebidas em vários países por vários médiuns diferentes e que continham informações voltadas para essa parte da Gênese, a origem, falando o que é Deus, os elementos do universo, como a gente já estudou, falando um pouco da criação, da matéria, do princípio vital, né, do princípio cósmico do universo, a questão de Jesus como grande governador dele. E ele achou a necessidade de expandir esse tema numa nova obra, e foi exatamente a Gênese. Nós colocamos aí essa Gênese aí, que ela realmente é a Gênese que não foi adulterada. Essa Gênese é a Gênese original, que todos os países usam da quarta edição francesa, porque a quarta edição francesa é a que está depositada, né,
Biblioteca Nacional Francesa, né? Se não é a quarta, eu acho que é a quarta, que foi depositada por Kardec. Ele foi depositar a primeira, fez a modificação, que foi a quarta, e lá depositou. Como isso era algo obrigatório naquela época, como eu já falei, era obrigatório você depositar a obra na Biblioteca Nacional Francesa, porque isso era uma exigência do governo. Então lá só existe o depósito da quarta obra. A Federação Espírita do Brasil, ela fez a tradução da quinta obra, né, da quinta edição, que é uma edição muito polêmica, que não foi, vamos dizer assim, chancelada por Kardec, porque ele já tinha desencarnado, não existia na época o depósito dela. Foi feito um trabalho muito sério através da jornalista que trabalha no consulado também, a Simone Privato, a pedido da Federação Espírita Argentina, porque eles precisavam, estavam nessa polêmica, né? Argentina, vocês estão vendo, não é o Brasil, a Argentina. A Federação Espírita de lá pediu esse estudo para ela para saber qual seria a edição que eles iam usar, né? E depois de um trabalho seríssimo, chegou à conclusão que a quinta edição, que hoje é só usada aqui no Brasil, nos outros países, inclusive os Estados Unidos, que o Brasil estava fazendo essa expansão para lá, eles não usam a quinta edição, usam a quarta edição. E nós aqui no Brasil ainda continuamos publicando, a Federação Espírita Brasileira continua publicando essa obra, mesmo com inúmeras adulterações, né? O seu Inácio é um especialista nessa. Ele demonstra exatamente que existiram todas essas adulterações. Qualquer pessoa que tenha um pouco de inteligência, mesmo que não conheça nada do espiritismo, se conversar durante 10 minutos com o seu Inácio, tendo a quinta edição e a quarta edição, ele se convence das adulterações. Isso ainda é um assunto polêmico, que nós vamos nos aprofundar. No momento certo, as questões vão ser levantadas, que estão sendo paulatinamente por especialistas, vamos dizer assim, especialistas da doutrina espírita, que estão tentando trazer, como a FEAL, que através de Canuto Abreu teve acesso a cartas e documentos que são inéditos, que aos poucos estão sendo traduzidos, e essas cartas estão sendo criado uma forma linear e por assunto de compreensão, porque como elas estavam muito soltas, Canuto Abreu, apesar do grande trabalho que ele fez encarnado, e que ele passou a vida toda sabendo de todo o conhecimento que ele tinha, de várias coisas, dessa figura de Kardec que ninguém sabe, desse filho que Kardec tinha adotado que ninguém sabe, e os espíritos pediram para que ele naquele momento, não trouxesse essa revelação, porque o mundo ainda, e principalmente o Brasil, não estava preparado, e os espíritos não estavam preparados para aquelas informações. Foi através de orientação de Chico também, através de psicografia, e Canuto Abreu guardou isso até hoje. E chegou o momento certo, existem pessoas sérias que estão estudando, trazendo levantamento dessas obras. Então, é importante a gente conhecer essas questões, é importante. Porque se a gente está aqui no grupo de estudo e tenta conhecer uma obra como essa, que é a obra principal, é dela que nós podemos extrair todos os conhecimentos, e é dela que se originaram as principais obras, como o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos estudando, o Livro dos Médiuns também, que é importantíssimo que nós estamos estudando, que se originou dessa obra que a gente agora está se debruçando para ela, né? Vamos avançando para o segundo, e aí nós entramos no livro segundo, né? Do mundo espiritual, ou dos espíritos, onde vocês estão vendo aí um cabedal de informações que Kardec nos traz. Ele vem falando sobre os espíritos, a encarnação dos espíritos, né, o retorno da vida corpórea à vida espiritual, a pluralidade das existências, a vida espiritual, o retorno à vida corpórea, a emancipação da alma, sempre questões voltadas à mediunidade, né, essa questão que nós temos dessa vivência, desse intercâmbio entre o mundo carnal e o espiritual, ocupações e missões dos espíritos e os três reinos. Né? Dessa obra toda, como eu disse a vocês, ele teve a necessidade, nessa segunda parte desse livro, de ampliar os conhecimentos. E o que ele tinha de conhecimento e o que ele tinha de informações era tão vasta que gerou o Livro dos Médiuns. Então, o livro segundo, né? O livro segundo, Mundo Espiritual dos Espíritos, como vocês estão vendo, originou o Livro dos Médiuns. Vamos avançando. O livro terceiro, ele vem fazer a compilação das leis morais,
e aí tem todas as leis morais, lei divina e natural, a lei de adoração, do trabalho, de reprodução, conservação, destruição, sociedade, lei do progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade, e da perfeição moral. E dessa parte do livro terceiro, das leis morais, do livro dos Espíritos, originou o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos estudando ao longo da semana, em dias espaçados ou contínuos, como nós estamos fazendo, até que a gente volte para as atividades da casa, mas esse formato nós vamos manter. Não sei se com essa regularidade de dias, ou intercalado ou não, mas a gente tem a pretensão de mantê-lo. Nós vamos para o livro quarto, que são as esperanças e consolações, onde nós temos penas e gozos terrenos e penas e gozos futuros. E dessa obra originou o livro O Céu e o Inferno. Né? Aí Kardec desmistifica no livro O Céu e o Inferno com muito mais profundidade essa questão do demônio, essa questão que é trazida do purgatório, daqueles que quando você faz alguma coisa você vai para o céu. Onde é que tem esse céu e onde é que tem esse inferno? Existe o céu e existe o inferno? Existe o demônio, o Satanás, existe o purgatório, e ele vem falar muito dessas questões, né, com maior profundidade. Existem penas eternas, né? Será que esse Deus de bondade que nós conhecemos, ele vai nos infligir uma pena infinita, não é verdade? Eu acredito que não. Perdão, só. Bem, nós vamos agora avançar para o item 1, né? Eu vou dar uma pulada na apresentação, né? Tem a apresentação da editora, com as questões referente às edições francesas, quando ele vem dizer que realmente o que ficou consumado foi até a 12ª edição, a de 1864, que eu já falei. Aviso sobre essa nova edição, né, que foi uma edição comemorativa, e que foi pedido a Evandro Noleto esse trabalho, no qual ele desempenhou dessa questão da tradução. E uma nota também aqui, para diferenciar essa questão da edição de 1857 e 1860. Eu procurei tirar de cada item desse, claro que a gente não tinha condição de a gente fazer o estudo disso aqui, porque senão ia ser uma coisa infinita, né? A gente ia passar, acho que, um mês só falando sobre a introdução. Mas a minha intenção era para quem fez a leitura, né, como eu tinha pedido já ao pessoal, isso é muito importante, que vocês façam a leitura antes, ao longo da semana, ou meia hora por dia que vocês possam tirar, para que se torne compreensível, para quando a gente chegar nesse momento, o que eu falar não se torne uma coisa assim totalmente taratológica, como se fala, uma coisa monstruosa, que eu não sei nem o que é que eu estou sabendo, né? Se você não fizer, é ótimo, você vai ter condição de ver, mas se você fizer a leitura, você vai conseguir acompanhar e dentro da sua mente você vai formular o pensamento que Kardec trouxe. Eu procurei trazer só os pontos necessários e que eu consegui visualizar com esse estudo, né? Foi um pouco precário, peço perdão a vocês, mas foram as questões que eu consegui assimilar e que a gente trouxe para para nossa apresentação. Né? Esse material ele pode ser um pouco mais robustecido para aqueles que tiverem feito a leitura da introdução e desses itens até o 17. Se vocês virem, nós vamos disponibilizar essa apresentação, vai ficar disponível. Se alguém tiver algo a acrescentar, é só mandar para a gente, para Antônio, seu Inácio, dizer qual é o item que poderia ser colocado e destacado, que a gente vai e coloca sem nenhum problema. Né? Nós estamos desenvolvendo esse material, nós não somos especialistas, mas temos a boa vontade de trazer de uma forma melhor possível para que todos tenham a compreensão desse material e do estudo do Livro dos Espíritos. Cada um com os seus, vamos dizer assim, os seus talentos, né? Um conhece uma coisa aqui, outro ali, e a gente vai se reunindo. Nesse primeiro momento, Kardec define a doutrina dos Espíritos como doutrina espírita ou espiritismo. Né? Como vocês sabem, existia necessidade de Kardec de diferenciar o que era essa doutrina que estava surgindo, né? Porque ele não poderia colocar como espiritualista, como mais uma. Né? Ele fala até na questão de palavras que se confundem. Quando ele fala aqui na anfibologia, né? Ele está se referindo aqui exatamente a palavras
que tem uma certa ambiguidade, que ela pode ser interpretada de duas ou três maneiras. Então, Kardec, como professor, um pedagogo, que estava trazendo uma nova ciência, uma nova doutrina, uma nova filosofia, ele não poderia, de certa maneira, pecar ou causar mais uma confusão, né? Uma confusão para não se saber o que é que estava surgindo, né? E Kardec tem uma preocupação muito grande, exatamente de desvincular um pouco de interpretações religiosas. Então, ele não queria que, naquele primeiro momento, as pessoas ouvissem essa nova doutrina nascente como mais uma seita religiosa, como alguma coisa de fanático, porque o receio dele é porque ele estava vivendo numa França em que as pessoas tinham um ódio terrível da Igreja Católica, né, da Igreja como um todo, porque eles responsabilizavam a Igreja com tudo de mal que estava acontecendo na França. Então, a perseguição era muito grande e Kardec não queria que isso acontecesse, né? Na época de Kardec já estava um pouco mais aliviado, mas ainda era muito forte essa questão dos franceses com relação a essa antipatia que eles tinham, né, da Igreja. Então, Kardec teve a necessidade de trazer, criar uma nova palavra, né, para que ficasse bem conceituado e entendido o que era o Espiritismo. E como ele não queria falar de espiritualismo, ele disse que essa nova doutrina que estava nascendo era a doutrina espírita ou espiritismo. E os seus adeptos, espíritas ou espiritistas, né? Esse tema ele é um pouco mais aprofundado, como vocês estão vendo aí no canto, a gente está sempre colocando quais são as obras que ele aprofunda esse tema específico. Nesses temas aqui que a gente está vendo, nós podemos aprofundar ele no livro que é o Espiritismo. Né? No primeiro diálogo, Kardec traz esse aprofundamento dessas questões. Né? Vamos para o seguinte, pontos centrais do item 2. Aí, no caso, Kardec ele faz uma dissecação da palavra alma. Né? Ele conceitualiza os conceitos materialistas, né? Para um materialista, a alma não tem existência própria e cessa com a vida. Né? Para um materialista, ele faz tudo aqui e quando ele desencarna, pronto, acabou e a existência dele findou. Né? Nós temos o conceito panteísta, como eu já expliquei a vocês algumas vezes aqui, nós vamos estudar mais na frente. Como vocês estão vendo, todos esses itens aqui, Kardec aprofunda mais na frente, em questões específicas e de uma forma com respostas que ele traz dos espíritos e comentários que Kardec faz. Comentários esses que passam pelo crivo da espiritualidade, feita uma revisão e aceita. Os comentários de Kardec que foram aceitos foram agregados aqui, como a gente vai estudar mais na frente. E esse conceito panteísta é daqueles que nós saímos de uma alma, né? Nós temos uma alma máter aqui e nós recebemos centelhas dessa alma. Então, nós, de certa maneira, como viéssemos para a Terra, cada um com a centelhazinha de uma alma dentro de si, e quando nós desencarnássemos, nós voltaríamos para essa vamos dizer assim, para essa alma máter, né? Voltaríamos em espírito para ela. Não teríamos a nossa individualidade. Aí qual seria o sentido, né, dessa doutrina, desse ensinamento? O que é que nós aprenderíamos, passaríamos por N coisas, teríamos nossa vida, viveríamos aqui 80, 90, 100 anos, e depois voltaríamos para essa alma que é única e findou? E aí, quando eu voltasse, eu esqueceria tudo, não saberia mais nada, eu teria que começar tudo de novo e voltaria? É uma coisa sem sentido, né? Então, para a época existia esse conceito de alma para os panteístas. Existe o conceito de espiritualismo, né, dos espiritualistas, né, que são todos aqueles que proferem as suas crenças que não sejam espíritas, né, baseado no ensinamento e na forma qualificada por Kardec, e que eles trazem, sim, essa questão de acreditar que existem espíritos em tudo, na planta, desculpem, existem espíritos nos homens, mas isso é uma crença instintiva deles, né? Eles não sabem explicar, mas acreditam de certa forma, não vendo essa alma ou esse espírito como uma forma inteligente ou daquele que comanda o corpo, que é isso que o espiritismo vem trazer. O conceito do espiritismo para a alma é que a alma é o espírito encarnado. Nós já aprendemos isso, né? E para aqueles que não tiveram contato com essa informação, nós vamos dissecar ao longo do nosso estudo, né, que a alma é o espírito encarnado. Quando nós não estamos encarnados, somos espíritos. E quando nós estamos encarnados, somos almas. Né? Somos esse ser imaterial. E aí gostaria só de fazer um adendo a essa questão de
quando a gente fala de ser imaterial, nós já sabemos que sim, que o espírito, ele é matéria. É uma matéria muito sutil, quintessenciada, que você não pode, é imponderável, porque você não tem como assim, de certa forma, pegar, sentir o cheiro e tal, você não tem como medir, pesar, mas ela é uma forma de matéria. Então, como a gente fala aqui, um ser imaterial, naquela época, era só para que, naquele primeiro momento, as pessoas tivessem pelo menos uma noção, pudessem, na mente delas, trazer, de certa forma, esse novo conceito que Kardec trazia. Quando ele falava imaterial, sim, ela é uma matéria e a gente vai ver também, vai estudar isso. Né? Ela é individual, nós somos individuais, nós somos únicos na criação. Deus nos criou únicos, né? Mesmo quando existe a questão dos gêmeos, eles são gêmeos, mas são almas únicas. Eles não são uma alma gêmea, uma que se junta com a outra e se completa. Não existe isso. Eles são individuais, são espíritos que vieram naquele momento para, de alguma forma, vir naquele formato para vir nessa encarnação, purgar ou em missão. Somos individuais, né? E somos a parte inteligente que comanda essa nossa carcaça, vamos dizer, desculpa a expressão. Esse nosso corpo, esse, como o Chico Xavier chamava, é o nosso jumentinho, né? Esse nosso escafandro, que nós temos essa necessidade para interagir nesse mundo que nós estamos, ter esse corpo, né, dessa forma como nós estamos, mas que dentro dele existe um espírito e é ele que comanda toda essa máquina maravilhosa que nós temos, né, e que nós, de certa maneira, provocamos uma série de desajustes por nossos desvios, né, por nossas irresponsabilidades, né, com o álcool, com droga, com as drogas lícitas, o excesso de alimentação, e assim vai. E esse tema é muito bem abordado também no livro que é o Espiritismo, o item alma, no primeiro diálogo. Vocês estão vendo como é importante nós seguirmos a orientação que Kardec faz no livro dos médios, quando ele nos ensina como estudar a obra espírita, quando ele nos diz que devemos começar o estudo do Espiritismo pelo livro O que é o Espiritismo? Porque essa é uma base importantíssima. O ano passado, quando a gente começou a estudar, né, nós tivemos assim, estava iniciando em maio do ano passado, né, se eu não me engano, que nós iniciamos o nosso estudo. A Federação Espírita começou a divulgar a necessidade de estudar esse livro. E a gente ficou assim maravilhado, porque a gente nem tinha nenhum conhecimento com a Federação Espírita, não tínhamos absolutamente nada, e simplesmente, com sem nós, disse, nós vamos começar como? Ele disse, rapaz, vamos seguir a orientação de Kardec, iniciar com o livro que é o Espiritismo. E começamos, e está aí a importância desse livrinho, né? Esse livrinho que o diminutivo dele não é justo, mas é um livro de uma grandeza, livrinho devido à pequenez dele, de quantidade de páginas, né? Mas ele é um livro que nos traz e abre a compreensão, porque é feito através de diálogo, pergunta e resposta, né? Kardec fez de uma forma muito inteligente isso aí. Então ele está contido, né? Esse tema, a alma, Kardec aborda. Eu lembro que na época eu até aprofundei um pouco mais, eu trouxe o livro dos Espíritos para que a gente ficasse bem mais sedimentado, porque pela orientação que nós tínhamos de estudo, por uma obra também na FEB, ele não trazia essa reminiscência, mas aí nós aperfeiçoamos, né, dentro do nosso, na época, um pouco conhecimento que nós tínhamos, aperfeiçoamos e trouxemos através do Livro dos Espíritos um pouquinho mais de aprofundamento, né. Os pontos centrais do item 3, Kardec, ele, de certa maneira, ele vem aqui começar, eu não digo, no caso, ele vem a contradizer, né, aqueles que atacavam a doutrina espírita, né. Kardec enfrenta as objeções lançadas, né, por aqueles outros que não tinham conhecimento, traz uma série progressiva dos fenômenos que deram origem à doutrina, entre elas as mesas girantes, né. Kardec traz uma série de colocações, porque ele tinha muita preocupação, e Kardec não deixava nenhuma, vamos dizer assim, acusação, ou algo que viesse a trazer qualquer forma pejorativa de desconfiança ou de desqualificar a doutrina espírita que não merecesse uma resposta. Então ele estava sempre trazendo resposta para tudo. Agora, uma resposta de extrema classe, de um profundo fundamentação,
Ele citava, quando vinha de um católico, ele citava artigos de outros católicos para rebater o que ele dizia. Como dizia, olha, você está dizendo isso, mas aí dentro do seu próprio mundo de conhecimento, da sua religião, tem irmãos seus que entendem diferente. Ó, faça como ele, procure ampliar o seu conhecimento e traga esse entendimento, né? E ele inicia aqui, né? Eu não vou ler tudo, claro, não é essa a minha pretensão, mas só trazer isso para a gente ter uma ideia, né? Quando ele fala a respeito dos fenômenos da mesa girante, ele faz todo um passeio, porque alguns diziam que aquilo poderia ser questões de eletricidade, mecanismos invisíveis, e a gente sabia que existiam realmente os charlatões naquela época, né? Tinham aqueles que usavam de artifícios, tinha aqueles que traziam isso para ganhar dinheiro, porque, como a gente viu na época que começou essa questão das mesas girantes, ela acontecia em bares, imagina aí, no bar, a mesa girando, aquele negócio todo. Então, abria margem para todo mundo, né? Você podia inventar um monte de coisa. Então, Kardec, ele vinha, de certa maneira, derrubando paulatinamente todas essas questões, né? Quando ele vinha questionando, mas e como é que pode a mesa flutuar, não era alguém que levantava, não sei o quê, mas como é que você vai levantar uma mesa de 300 quilos que ela levantava na cabeça de todo mundo que estava ali, andava, rodopiava, sacudia, como é que alguém conseguia fazer isso? Sem ter um cordão, sem ter nada. Então ele trazia, ele rebatia todas essas questões que eram trazidas, né? Como ele falava aqui, se tal fenômeno se tivesse limitado ao movimento de objetos materiais, poderia explicar-se por uma causa puramente física, né? Se fosse só girar para cima e para baixo, poderia ser, mas não. E ele vem aqui paulatinamente dissecando, rebatendo, falando da questão da eletricidade. Realmente a eletricidade poderia produzir ruídos violentos, mas que para isso, esses ruídos, além disso, teriam que ser inteligentes, porque como é que um ruído dessa forma ia responder, né, trazendo respostas e perguntas como foi feito nos momentos seguintes, né? E esse item em si é mais ou menos relacionado a isso, né? Ele faz alguns questionamentos em si, mas quem leu, né, já sabe, e ele vem rebatendo todos eles. Vamos para. Sim, aí no caso, ele aprofunda essas questões das mesas girantes no livro dos médios, que nós estamos estudando com o Sr. Inácio. Vamos chegar nesse capítulo, que é na segunda parte, capítulo 2, tema das manifestações físicas, mesas girantes, né? E estudamos também no livrinho O que é o Espiritismo, no primeiro diálogo, que Kardec também traz algumas questões dessa, né? Ele traz baseado na introdução e também nas colocações lá. Vocês estão vendo que a gente está são 8h40 já, e nós temos ainda um vasto caminho pela frente. A gente vai estudar até o momento que chegue num horário coerente para que não fique cansativo, né? Não, talvez a gente não consiga a introdução toda, não tem problema. Como disse a vocês, nós não estamos com pressa, pelo menos não é a nossa proposta da pressa com relação ao estudo da obra. Nós queremos que vocês, trazendo essas colocações, façam estudo paulatinamente, tranquilo, com calma. A gente não está aqui correndo para querer botar conteúdo, não. Não adianta a gente ficar jogando um monte de informação que vocês vão ficar tudo aí voando sem saber o que está acontecendo. É bom a gente se situar e ir com calma, né? Então, assim, se a gente não conseguir falar a introdução hoje, no próximo sábado a gente dá continuidade. Alguns podem ficar agoniados. Eu quero chegar na questão número 1, que é Deus, calma, nós vamos chegar lá. Nós vamos dissecar todas essas questões, vamos perseverar e ter calma. Tudo isso para a gente é um teste de perseverança, né? O teste de perseverança é escutar Marcos, né? E depois, se conseguir passar, continuar estudando a obra. Eu espero que vocês perseverem no segundo, independente de conseguir me aguentar esse tempo todo falando. Mas vamos lá, nós partimos do item 3 para o 4. O item 4, né, Kardec, ele continua nessas explicações dos fenômenos, ele fala das respostas dadas pelas batidas na mesa, né, a questão do sim ou não, que eu já falei, como vocês viram, e vem, os autores das batidas são revelados, né, a partir do momento que eram questionados para eles, em certos momentos, eles perguntaram a origem, qual é a natureza daquelas batidas, né, o que vinha por trás da natureza daquelas batidas. E o próprio fenômeno em si, como vocês sabem, tem aquela questão do alfabeto da batida, o A1, o B2, e aí se tornava uma comunicação infinita, né? Eles já vamos dizer assim, aperfeiçoaram, né, com
com a questão do lápis e a cesta, mas o próprio fenômeno disse que a natureza daqueles fenômenos adivinham dos espíritos ou dos gênios, né? Que era uma palavra muito usada naquela época para essas questões da questão do espírito. Um segundo. Vamos olhar aqui a garganta. E quando teve essas, vamos dizer, psicografias, né? Porque eles colocavam papel. E no começo eu fiquei sem entender muito como é que era feito isso. Eles botavam uma cesta e um lápis encravado. E no começo eu estava estudando na apostila da FEB, eu ficava sem entender. Eu disse, meu Deus, como é que pode um negócio desse? Como é isso? Você bota um lápis dentro de uma cesta, mas existem alguns desenhos de alguma forma que dá para entender. Né? Que ele pegava um cesto pequeno, um cesto de agave, né? Para quem conhece, de palha, né? Ele colocava o lápis ali, ficado, a parte do lápis que escrevia para o papel, e de certa maneira a cesta ia girando ali. Tinha que ter o comando dos médios, né? Isso também era uma coisa que também foi questionado, onde dizia que era o médico que estava empurrando e tal, mas aí Kardec também rebatia tudo isso. E quando teve a primeira, vamos dizer assim, psicografia inteligente e rápida, como aconteceu, desse fenômeno, o próprio espírito disse, né? O que vos digo aqui, eu vos proíbo expressamente de dizer a alguém, da próxima vez que escrever, escreverei melhor. A intenção dele era que, apesar do fenômeno ser visto ali para aquele grupo seleto de Kardec, né, que eram pessoas sérias, ele pediu para que naquele momento não viessem a divulgar. No momento certo seria divulgado, desculpa. E esse tema é abordado em O Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 3. Né? Nós vamos ver também com o São Inácio o tema método, né? O que é o Espiritismo, também, ele aborda esse tema, do segundo diálogo. Vamos avançar para o 5, né? Nesse item 5, aí Kardec vai falar um pouco da psicografia, né? Ele vai trazer, de certa maneira, essa questão da cesta, quando ele fala, porque alguns contraditores tinham essa questão de dizer que os médios ficavam empurrando e, de certa maneira, escrevendo. É uma coisa totalmente absurda, né? Porque como é que você vai conseguir criar uma caligrafia de várias pessoas diferentes, em uma cesta com um lápis encravado ali, e você conseguir trazer uma caligrafia perfeita de psicografia e de pessoas conhecidas, e que isso se tornasse uma coisa compreensível. Era totalmente só daqueles que não tinham boa vontade, né, e a boa fé de, diante daqueles fenômenos, estudar de uma forma, vamos dizer assim, pelo menos respeitosa ou racional, né, se permitir adentrar, se debruçar sobre aquele fenômeno e, de certa maneira, trazer essas informações. Né. E Kardec, ele rebate essas questões e traz essas colocações ao longo desse item, quando ele fala que como é que 2 ou 3 pessoas segurando essa cesta iam ter essa questão da coordenação de 3 pessoas empurrar para se fazer uma psicografia. Né? Imagine eu, Antônio e São Inácio segurando, cada um empurrando para um lado, porque eu ia empurrar para a esquerda, São Inácio para a direita, Antônio ia jogar a cesta para cima, então não ia sair nada ali. Aí como é que 3 pessoas segurando uma cesta ia sair uma psicografia? Perfeita, com uma caligrafia bonita, inclusive. E Kardec vem derrubando tudo isso aqui, né? Vamos para esse tema, o tema da psicografia, né? Eu já falei, onde ele é abordado no Livro dos Médiuns. Na primeira parte, capítulo 3, tema sistemas, e o que é o Espiritismo, no segundo diálogo. Vamos para o item 6. Esse item 6 é um item bem longo, que Kardec, como vocês estão vendo aí, ele traz uma abordagem de vários temas importantíssimos para o Espiritismo. Ele continua respondendo às objeções, né, daqueles que atacam a doutrina, e ele vem falando sobre Deus, o mundo espiritual, o mundo corpóreo, ele fala sobre perispírito, alma, diferentes classes de espíritos, pluralidade das existências, dos mundos, influência dos espíritos em nossa vida, comunicação com os espíritos, bons e maus espíritos, e das penas eternas, né? Kardec é fantástico. Quem leu esse item 6 aqui, vocês veem que ele, de forma sintética e bem objetiva, ele vai em cada item. Ó. Aqui nesse item aqui, Deus, ele bota Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente bom e justo. Aí no segundo ele bota, ele criou o universo, compreende todos os seres. Quer dizer, ele vai ali de forma clara,
objetiva, que aqueles que fazem essa leitura inicial da introdução, e principalmente nesse item 6, ele já se depara com todas essas informações preliminares. Você, na sua mente, já se prepara para o segundo momento. Né? E todos esses temas aí, perdão, eles podem ser abordados, né? E foram abordados aí no Livro dos Médiuns, né? Primeira parte, capítulo 1, tema Espíritos. O que é o Espiritismo, segundo o diálogo, e no Céu e no Inferno, tema Os Demônios. Vocês estão vendo que todas essas obras aí se originaram do Livro dos Espíritos, e se você for fazer um estudo cruzado dessas obras, ele é uma coisa que denota e demora anos para você conseguir fazer isso. E item a item, né? E cruzando as obras, junto com toda essa vastidão, com as psicografias de Chico. Então, nós no começo, né, imaginamos isso, então a gente pode cruzar as obras, mas isso ia ser uma coisa que ia se tornar inviável para aqueles que estavam iniciando o Espiritismo. Como vocês estão vendo aí, é um item 6 longo, né, onde Kardec realmente ele vai trazendo as colocações de todos os temas, vai traçando de uma forma paulatina e muito bem feita, desmistificando todos aqueles contraditores, derrubando todos aqueles que trazem as colocações, né? Vamos para o item 7. E no item 7, Kardec começa a resposta às objeções, né? Ele rebate nesse item 7 aos métodos científicos que usam os conhecimentos da ciência tradicional da época para objetar o espiritismo. Ou seja, os doutores, né, da ciência da época, os grandes cientistas, queriam usar os métodos conhecidos e os métodos acadêmicos e os métodos que eles utilizavam para chegar a uma conclusão sobre determinado tema, para também estudar os fenômenos espíritas. E Kardec vem de uma forma magistral, destruindo, né, desculpe a expressão, né, não destruição de acabar de tudo, não. Ele vem desmontando mesmo, ele vem destruindo tudo o que esses pseudos filósofos e pseudocientistas falavam, e sim, ele não desrespeitava os sábios da época. Pelo contrário, ele tinha profundo respeito, mas ele demonstrava para eles que os conhecimentos que existiam na época de ciência não poderiam ser aplicados de uma forma canha, né, como eles utilizavam para, de certa maneira, trazer o esclarecimento sobre esses fenômenos, né, sobre os fenômenos espíritas, né, como dizia que a eletricidade era isso, a questão, existia muito o estudo da questão do magnetismo, e que Kardec vem falando, como ele tem um item aqui, ó, o espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os sábios, como indivíduos, podem adquirir, abstração feita da sua qualidade de sábios. Pretender, porém, definir a questão, a ciência equivaleria a querer que a existência da alma fosse decidida por uma assembleia de físicos ou de astrônomos. É o que eu acabei de falar. É como ele diz, é como se físicos e astrônomos, uma assembleia entre eles, fossem decidir se existiria, baseado nos métodos científicos dele, se existiria espíritos ou não. Né? Então, Kardec desmonta todas essas formas. Como vocês estão vendo, os métodos científicos são importantíssimos. Nós estamos vendo hoje em dia, com a relação do Covid, nós estamos vendo os cientistas russos quererem empurrar a goela abaixo, pelo menos é essa a expressão que se pode dizer até o momento, porque não existe ainda, dentro dos métodos científicos e dos protocolos científicos sérios, para se criar uma vacina que possam atestar que a vacina russa, ela realmente tem eficácia e possa ser utilizada em grande escala pelo mundo. Como vocês estão vendo, está vendo essa correria para quem vai descobrir essa primeira vacina, né? Mas os russos, eles pararam no método, né, pela metade. E estão dizendo que já se conseguiu. E nós sabemos, né, eu, de forma bem, vamos dizer assim, devido ao meu pouquíssimo conhecimento nessa área, né, nós temos aqui pessoas como a Elisa, que já está mais, que a área dela é essa questão dos métodos científicos, que é o dia a dia que ela trabalha na universidade, né, dos estudos dela. Ela melhor ninguém sabe,
que todos os protocolos têm que ser seguidos para que se chegue realmente ao resultado. Então, o que se está vendo é uma correria para saber quem vai ser aquele que vai vender para o resto do mundo. Então, nós não estamos vendo pessoas e países, né, de certa forma, alguns preocupados com a questão humanitária, eles estão preocupados com a questão comercial, de certa maneira trazer esse conhecimento dessa vacina para vender para o mundo inteiro, né? Pessoal, eu vou realmente dar uma parada nesse item 7, né? Nós já estamos às 8h53. Né? Esse item aqui, nós vamos estudar no Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 4, né, do tema Sistemas, e no livro que é o Espiritismo, o segundo diálogo. Eu sabia que é muita informação, mas eu não posso, e nós não podemos passar de forma leviana por todo esse cabedal de conhecimento, como vocês estão vendo, e que é necessário para a nossa compreensão, para o estudo da questão 1 e diante. Né? Eu peço perdão a vocês se eu de certa maneira, fiquei muito tempo em alguns itens, mas eu tentei falar exatamente os itens e o que era necessário para que se houvesse uma compreensão. No nosso próximo encontro, no sábado, nós iniciaremos no item 9, né, no item 7, no item 8. Esse item 8, quando Kardec traça o perfil daqueles homens de boa vontade, né, no caso, que são os espíritas, ele monta como se fosse um perfil, né, de honradez, de moral, para que se tenham boas comunicações. Então, eu encerro aqui a minha participação e no próximo sábado, né, nós vamos avançar no item 8 e terminarmos a introdução. E começarmos nas questões 1, que é Deus, e assim por diante. Agradeço demais a compreensão de vocês e a paciência de estar até agora comigo. E passo a palavra para Gabriel para que a gente dê continuidade, né, para que a gente não se alongue muito, senão eu vou ficar aqui até meia-noite falando e vocês vão me esganar vivo.